Olá, como vocês estão, pessoas desse canal Aldeia Mística? Desejo que vocês estejam bem. Vamos respirar fundo, vamos nos conectar à nossa espiritualidade, pedir licença aos nossos anjos e mentores. Vamos lá. Vamos pedir uma orientação, por favor, espiritualidade. Qual a orientação que as pessoas da Aldeia Mística precisam saber nesse momento? Surge justamente quem? A carta da torre. E no fundo do deck a gente tem um 2 de água. Existe uma situação, uma relação, tá? Estamos falando de uma relação que vai passar por um processo de transformação. Vai haver alguma coisa, vai ser esclarecida aí para se resolver um conflito. Então, a torre vem para tirar, esclarecer, limpar o que precisa ser limpo, para que possa emergir aí uma outra situação a partir desse esclarecimento, tá bom? Estamos falando de um 2 de água. E aí a gente tem aqui um 4 de terra. Talvez esse conflito esteja relacionado às questões materiais, tá? Questões de ordem material que gerou essa situação e que a torre veio com uma ação, o dedo de Deus, né? Para resolver. Então, assim, volta para ser reformulado. Se for no campo profissional, pode ser justamente a reformulação de parcerias ou até uma nova parceria, tá? Mas sempre na perspectiva do avanço. Tanto é que logo após o 2 de fogos a gente tem justamente o quê? O carro, e o carro indica o quê? Movimento, sucesso, né? Tá justamente aqui a questão do sucesso, onde você consegue adquirir aquilo que você, de alguma maneira, gostaria, estava querendo atingir. Uma conquista, tá bom? Vou tirar uma carta dos acordos espirituais. E bem ali na coroa do jogo vem o imperador, que é justamente o quê? A organização, a estrutura. Se algo estava sem estrutura, não vai estar mais, tá? Vai haver uma estrutura aí. E a carta que vem é: a cada um é dado o poder da mudança, mas ele surge somente quando a pessoa busca melhorar, partindo o chamado para fora e não o contrário, de dentro para fora e não o contrário. Todo processo de mudança, ele começa primeiro internamente, tá? Eu me mudo internamente para que isso reflita no meu externo. Por isso que é tão importante a questão do autoconhecimento. Eu procuro olhar para mim, voltar para mim, me aprimorar, me melhorar, adquirir novas habilidades, reconhecer os meus padrões de comportamento, reconhecer as influências externas que de alguma maneira me afetam e que eu preciso trazer uma maestria, eu preciso trabalhar minha maestria, uma autorregulação emocional, para que essas coisas externas não me afetem tanto. E a partir daí eu começo a me reconstruir internamente, eu começo a me recolocar, começo a me enxergar melhor, e isso vai refletir no meu externo. De que maneira, Mayra? Se antes você passava por uma situação em que você não tinha condições nem domínio emocional, a partir do momento que eu reconheço que aquela situação, ela me desestabiliza, eu já coloquei luz sobre isso, eu já trouxe para minha consciência. Então, quando começa a surgir a possibilidade daquilo acontecer novamente, eu já tenho um sinal de alerta ali e eu já começo a agir de uma maneira diferenciada. Eu já não vou mais agir do jeito que eu agia antes. Por quê? Porque eu já trouxe luz para isso. Eu já consigo enxergar
de um outro local de maior neutralidade. Então, onde eu era desestabilizada, agora eu já me antecipo aos fatos e começo a ter um autodomínio, que esse é o objetivo, né? Cada dia mais nós nos conhecermos, nos aprimorarmos, para estabelecermos a partir daí relações mais saudáveis. E qual é a primeira grande relação mais saudável que a gente tem que ter? É conosco. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me relaciono melhor comigo, mais eu vou ressoar, eu vou irradiar esse nível de percepção para as pessoas que estão à minha volta. Então eu começo a ser mais tranquilo, mais paciente, percebo o lugar do outro como um lugar que precisa ser respeitado, assim como eu gosto de ser respeitada. E as influências externas já diminuem muito a forma como elas atuavam dentro da minha dinâmica emocional. Então, nem tudo agora me afeta tanto como já me afetou no passado. É lógico que isso é um trabalho de todo dia, porque quando a gente se melhora no aspecto, lá na frente aparece outro. Mayra, significa que eu não vou ter mais problemas com relação àquela situação? Não. Significa, eu nem gosto de falar a palavra problema, eu gosto de falar a palavra desafio, né? Significa que quando esse desafio surgir novamente, seja com aquela pessoa, seja com outra pessoa, seja dentro de um outro contexto, eu já passei por aquelas experiências, eu já tenho uma noção melhor, eu já adquiri habilidades para lidar com aquele desafio de uma maneira totalmente diferente, onde o meu sofrimento ele não é mais na mesma magnitude, do mesmo tamanho que já foi no passado. Eu já consigo transitar dentro daquele espaço desafiador de uma maneira mais harmônica. Por quê? Porque dentro de mim eu já consegui olhar, já coloquei luz e já consigo enxergar as coisas de um outro ângulo que até então eu não conseguia. Ficou claro? Então, esse é o recado. Eu agradeço a espiritualidade. Se fez sentido para você, curta, comenta, deixa eu ficar sabendo, tá bom? Vamos fazer com que essa egrégora cresça cada vez mais e que a gente possa juntos aí fazer uma caminhada rumo ao maior autoconhecimento, tá bom? Grata, fiquem bem.